Pai, pedimos o perdão de nossos erros e falha, somos errantes e débeis, mas queremos ser melhores para o Senhor. Já cantamos, já oramos, já subimos nas asas do louvor, Pai, e agora é o momento da palavra. Senhor, tome essa indigna pessoa e fale ao teu povo, Pai, através da tua palavra. Que nesta noite, Pai, revela a tua palavra no coração de cada um, dando unção e inspiração divina, Pai, porque sem ti não temos capacidade alguma. E nesta noite, Pai, pedimos que o Senhor tome controle desta reunião e nos abençoe e dê para nós, Pai, o mistério revelado, a revelação da palavra, a unção, a inspiração, tudo que temos que ter para este culto, que o Senhor nos conceda nesta noite, Pai. E assim entregamos em tua liderança, em nome de Jesus Cristo, teu Filho mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém. Cumprimento a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos alegres, amados? Sem perca de tempo, vamos abrir as Escrituras no livro de São João, capítulo 10. Glória a Deus. Estamos alegres, amados. Também sentimos grato com a presença de cada irmão, também a Sara hoje, né, com o bebezinho e o seu marido Felipe. Que Deus abençoe. Sinta na casa do Pai Celestial. Amém? Amados, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 10. Glória a Deus. Nós vamos falar um assunto hoje meio difícil de falar, né, irmão? Eu tenho que falar. Todos acharam? Vamos ler em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? 10 de João, verso 1. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem, senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém. Até aqui, amados, o verso 11. Que o Senhor acrescenta a bênção na leitura da palavra. Podeis assentar. Amados, aqui está a palavra de Deus dada para nós, né? Do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, citou essas palavras aqui, falando de Jesus, o bom pastor. Mas eu quero falar um pouquinho do ladrão. Quero falar do ladrão.
Eu até marquei aqui algumas coisinhas, né? E é o que eu quero falar nessa noite um pouquinho sobre o ladrão. O ladrão, em português, pessoa que rouba ou furta algo que não lhe pertence. Você sabe, né? Ladrão. Alguém também que aproveita furtivamente de situações. Tanto que o povo tem um ditado aí, né? A ocasião faz o ladrão. E ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Aqui na terra, né? Não por Deus, Deus. Mas você sabe que há muitos dos ladrões roubam carro forte, roubam o banco. Fala, não, estamos roubando dos ricos, dos políticos. Eles roubam do povo. Você vê como é que é, né? É ladrão. Então, o que nós vamos falar nessa noite é que, irmãos, não adianta tampar o sol com a peneira, né? Então, ladrão de ideias também, plágio, né? Plágio do trabalho de outros. No Êxodo 22:2 diz: se o ladrão for achado roubando e for ferido e morrer, claro, dentro da sua casa, né? O que o feriu não será culpado do seu sangue. Tá. Só que isso é a lei da Bíblia, não a lei aqui do homem. A lei do homem, se você, Deus o livre, for lutar com um ladrão dentro da sua casa, lá no seu quarto, no seu quintal, e sem querer você quebrar o pescoço do ladrão, você pode arrumar um advogado para se defender, porque você vai ser preso, vai ser pego em flagrantes. Mas pela Bíblia, Deus falou: meu filho, você tem motivo para defender a sua casa. Eu tenho que ser o valente da minha casa. Eu não vou deixar o ladrão minar a minha casa. Nem que eu vou morrer, mas eu vou lutar com ele. Se eu matar ele, eu estou livre. Estou livre do ladrão. Isso é a Bíblia, tá, irmãos? Estou citando isso aqui porque nós vamos entrar em alguns detalhes. Então, veja. Então, amados, São João 10, onde lemos aí a verdade. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta das ovelhas, mas só por outra parte, é ladrão e salteador. Onde lemos. Então, veja, amados, quem é o ladrão verdadeiramente? Satanás. Satanás é o verdadeiro ladrão. Os ladrões que existem no mundo, todos foram influenciados pelo diabo. Tá? Até aquele ladrãozinho que rouba celular, que rouba um pacotinho de bolacha lá do mercado, ou entra numa casa, todos são influenciados por Satanás. Tá? Porque Satanás, ele é o mentor dessas coisas todas. Então Cristo vem aqui, no primeiro versículo, né? Ele diz: na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão salteador. Então não é só o ladrãozinho que rouba aqui, que rouba ali. As igrejas também. Tem muito ministro, muito pastor, muitas igrejas que são ladrões. Por quê? Porque não sobe pela porta das ovelhas. O que é entrar pela porta das ovelhas? É entrar pela palavra original. Muitas lideranças de igrejas, e não é uma nem duas, não, é muitas igrejas. Muitas igrejas. Eles não querem entrar pela porta do curral das ovelhas, que na verdade a porta é Cristo. Eles não querem entrar por Cristo, porque para entrar por Cristo, eles têm que obedecer a totalidade da palavra. Tem que obedecer completamente a palavra. E aí encontra dureza para obedecer a palavra. Como é que as pessoas querem obedecer verdadeiramente a palavra? Não querem. Por quê? Porque a palavra é rígida. A palavra coloca o homem no lugar do homem, a mulher no lugar da mulher, o pastor no lugar do pastor, o obreiro no lugar do obreiro. Não é isso? Cada um tem que entrar na sua linha. Amém? Aí o que acontece com os pastores? Eles frouxam a palavra, frouxam a igreja, e aquela igreja acaba não sendo uma igreja completa com a palavra verdadeira. Acaba sendo um sistema do homem, com a doutrina frouxa, né, irmãos? Com a doutrina rota, e que aí ganha muita gente, e as pessoas olham as igrejas e falam: olha que igreja grande, pai, olha o número de crente. Pois é, mas não tem nada, não entraram pela porta do curral.
entraram por outra parte. São ladrões e salteadores. Isso que é difícil, viu, irmão? No dia do julgamento, vai ter muita coisa para resolver. Tá? Então veja, aí seguindo, eu marquei aqui o profeta Mombrana, ele fala sobre demonologia, que eu vou falar também, né, baseado nessas coisas aqui. Então ele fala, aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Amém? Quem é o verdadeiro pastor de ovelhas? Cristo. Na verdade, só há um pastor, irmão, Cristo. E os pastores de igrejas locais? Nós somos substitutos. Como diz o provérbio, ou melhor, a linguagem certa. Eu não sou o pastor. Eu estou pastor. Vocês me entenderam? Eu não sou o pastor. Eu estou pastor. Amém? Estou substituindo aqui um homem chamado Jesus Cristo. E mesmo assim, eu, mesmo sendo um substituto, né, irmão? Eu tenho que entrar pela porta das ovelhas também. Não posso subir por outra parte. E como que entramos pela porta das ovelhas? Obedecendo a palavra verdadeira. Eu tenho que ser batizado corretamente, eu tenho que tomar uma ceia corretamente, eu tenho que ser obediente à palavra, amém? Eu tenho que julgar pela Bíblia, pela palavra, não pode julgar por vista. O julgamento não pode ser imparcial, popa esse, condena aquele, popa essa, condena aquela, não. O julgamento tem que ser imparcial, amém? Não pode ser parcial. Toma esse por inocente, aquele por culpado. Não, culpado é culpado e acabou. Amém? Então, veja, Satanás, ele é o ladrão. É ele que rouba os crentes. É ele que leva os crentes a crer numa mentira. Está entendendo, irmão? Tem muitos crentes por aí, né, irmão? Que foi ouvir um falso pregador. Na verdade, ele foi ouvir o diabo. Porque se eu vou pregar para você um outro evangelho que não seja esse, seja anátema. Você tem que crer no evangelho verdadeiro, não no evangelho falso. Se você crer no evangelho falso, o ladrão te ganhou. Então, quantos crentes da mensagem mesmo, irmãos, que vai ouvir outros pregadores, né? Aí aquele outro pregador, através de um evangelho roto, um evangelho fácil, tira ele da verdade. E quem faz esse trabalho? Satanás, roubando aquela ovelha, se é que é uma ovelha, né? Roubando a fé daquela pessoa. Aquela pessoa não tem mais fé na palavra original, ele tem fé naquele sistema dele. Aquela pessoa não tem mais paz, o diabo roubou a paz dela. Aquela pessoa não tem mais amor, o diabo roubou o amor que ela tinha. Tá nem aí, né? Então, quem é que rouba as virtudes, os dons? É Satanás. Ele é o maior ladrão. Você pode ver que a Eva estava muito bem junto com Adão. Não é, irmão? O que Adão e Eva tinham? Uma grande fazenda. Eles eram, vamos falar assim, bem claro, dizer, o maior fazendeiro que já pisou em cima dessa terra, meu irmão, foi Adão e Eva. Porque toda terra, e mares, e plantas, e animais, né, que existem, era de Adão e Eva. O diabo os roubou. Entendendo? Como que o diabo os roubou? Roubou enganando Eva, e Eva enredando Adão. E aí o diabo roubou o planeta, roubou o Éden, eles foram expulsos do Éden, a glória do Éden Deus levou para a sexta dimensão, que hoje só tem areia lá, né, irmão? O Éden é lá no Iraque, é lá na cidade do diabo, Babilônia, ali é o Éden, onde passa os 4 rios, 2 está por debaixo da areia, e 2 está cruzando ainda, né? Que é o Gion, Pison, o Idequel e o Eufrates. O Idequel e o Eufrates está ainda navegando, né? Mas o Gion e o Pison estão por debaixo da terra. E ali está Bagdá, hoje, capital do Iraque, mas 300 quilômetros dali está Babilônia. O diabo fez a cidade do diabo ali.
naquele lugar, porque ali era o Éden de Adão. Então o diabo roubou, irmãos, e pum, jogou Adão e Eva para lá. Eles perderam o paraíso, tiveram que carpir, plantar, suar camisa. Mulher teve que ter enjoo, contração, parto com dor, sofrimento, e ainda viver debaixo da tutela do marido. Você vê que sentença que Deus deu para a mulher? Por quê? Por causa de uma coisa chamada desobediência. Então Satanás, ele é o ladrão. Ele é o ladrão. Então aqui, irmão, vamos seguir um pouquinho. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Este porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Você vê, irmão, que ele, o pastor, conhece as ovelhas pelo nome e as ovelhas seguem a voz do pastor. Não é do pastor Domício, nem do pastor João, nem do pastor Manuel, né? Seguem a voz do pastor Jesus Cristo. Amém? Porque você veio não é porque ouviu a minha voz. Você veio porque você ouviu a voz de Deus. A voz de Deus é a voz do verdadeiro pastor. Amém? São João 16:13. Quando o Espírito de verdade vier, ele vos conduzirá ou enviará você a palavra. Ele não vai te levar no lugar errado. Quando o Espírito Santo de verdade vier, ele vos conduzirá, ele vos enviará você a palavra. Não vai levar você numa denominação, num sistema falso. Tem gente que fala, eu fui para a igreja, tal igreja, porque Deus me mandou para lá. Mentira. Você foi muitas vezes, alguém foi muitas vezes, porque a igreja era uma igreja boa, bonita, né, irmão? Evangelhozinho de água com açúcar, as mulheres podem se pintar, usar a roupinha que quer, né? Pode ser vaidosa, pode fazer o que quer, não tem problema, que Deus não condena. Os homens podem fazer o que quer, pode três casamentos, está enjoado dessa esposa, pastor, eu vou trocar essa por aquela. E o pastor fala, não tem problema, irmão, aqui você pode divorciar, porque a lei da terra dá o direito, o irmão divorcia, casa com outra, está entendendo? Porque em vez de eles focar na lei da Bíblia, eles acabam focando na lei do homem. Eu falo porque eu sei, irmão. Eu conheço várias igrejas aí, tá? Que não é só os irmãos, as irmãs. Olha o seguinte, eu separei, estou divorciado, será que eu posso casar de novo? Pode. Encontra o irmão da igreja aí que tá, beleza? E pronto, irmão. Casa. A lei obedeceu, eles usam essa linguagem. Obedeceu a lei da terra, obedeceu a lei de Deus. Eu estou bem com a lei de César, com a lei aqui da terra, estou bem com a lei de Deus. Isso é uma mentira. A lei de Deus em primeiro lugar. A lei da terra está pervertida. A lei da terra, o diabo legalizou o pecado. Tá, irmão? Hoje não é mais adultério. É homem com homem, não é mais pecado. É amizade colorida. Amizade colorida. Então, não tem nada a ver. Então, irmão, mas Deus não. Muito bem? Então vamos seguindo. Amados, veja. No versículo 3 diz, a este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem. Então veja, Deus sempre vai na nossa frente. Para quê? Para o diabo não te roubar. Tá? Deus, ele vai, chama nós pelo nome, e ele chama nós, e nós seguimos a palavra, e ele não deixa nós a quem. Ele sempre está cuidando de nós. Por isso que ele diz, segue-me. Por isso que ele falou para Filipe, para os apóstolos, né? Segue-me. Ele não falou, vai na frente que eu vou atrás de vocês. Não. Tem que seguir a Cristo. Amém? Agora, Cristo, irmão, ele cuida dessas ovelhas. Ele cuida da sua fé.
Ele cuida do seu amor, da sua paz, da sua alegria, do seu coração. Agora você também tem que cuidar do outro lado. Porque senão, como eu disse no começo, né, a ocasião faz o ladrão. Você tem fé, tem dons, tem amor, tem alegria, tem paz, né? Agora você vai aqui, vai ali, entra em certos lugares que não deve. Então você vai ser um alvo para o diabo te manipular. Vai ser um alvo para o diabo roubar a sua fé. Fica ouvindo qualquer um. Não, irmão, nós não é obrigado a ouvir qualquer pessoa. Tá? Nós não é obrigado a ter companheirismo com qualquer pessoa. Você tem que saber com quem você tem companheirismo. Quem são suas amizades. Tá? Porque o diabo, ele vai te estudando. Você sabia que o diabo te estuda? Que o diabo tem você na caderneta dele? Ele fica te estudando para descobrir sua fraqueza, para descobrir aonde que você é falho. Para quê? Para te aplicar um golpe fatal em você. E aí, se você não vigia, o diabo te rouba. Fura seus olhos, amarra sua mão. Quantos crentes estão manietados, presos na cadeira com aquela fita enrolada na mão? Não? Ou senão com aquele enforca-gato, né? Conhece o enforca-gato? Quantos crentes estão sentados numa cadeira com as mãozinhas juntas, né? Uma mordaça na boca para não falar nada, falando espiritualmente, tá, irmão? Com enforca-gato nas mãos e nos pés, sentado numa cadeira. Você vai lá visitar ele, não, irmão, eu estou bem, eu estou ótimo, que nada. Ele está com a mordaça espiritualmente, não ora mais, não clama a Deus, não faz mais nada. O diabo roubou ele e amarrou ele. Ele está amarrado, ele está preso. E quem pode fazer isso? Nós podemos fazer. Ajudar ele, tirar ele dessa situação. Então, nesta noite, meu irmão, o que eu quero dizer, que você que está aqui hoje, você é uma ovelha do Senhor, amém? Você, irmão, é uma ovelha de Cristo. Nós somos considerados na natureza espiritual como ovelha, não bode, tá? Como ovelha. A ovelha cede os direitos, a ovelha é mansa, o cordeiro é manso, tá? Ele é manso, ele cede os direitos para Cristo, tá? E outra, a ovelha de Deus, tá? Ela tem um nome no livro da vida do Cordeiro. Por que Satanás quer nos roubar? Ele quer nos roubar, irmão, ele pode até roubar por um tempo, mas Deus não é aquele pai, aquele Deus que perde uma ovelha para o diabo e que o diabo fica com ela amarrada ou presa, não. Chega um momento que Deus vai lá e resgata aquela ovelha, como diz a parábola das 99. Amém? Ele deixa as 99 segura e vai atrás da desgarrada. Na verdade, a desgarrada é o ladrão que catou ela, pôs nas costas e ó. Entendeu? Deus vai atrás e toma a ovelha do ladrão, de Satanás. Você lembra do Gadareno? O Gadareno era uma ovelha que estava presa por anos e anos, né, irmão? E Cristo atravessou o estreito do mar para ir lá em Gadara e falar para o demônio chamado Legião tirar as mãos daquele rapaz. Ele andava nu porque nada, ele não podia vestir nenhuma roupa, porque o diabo rasgava tudo. Ele estava roubado, vamos dizer, Satanás estava trabalhando com ele. E nosso Senhor Jesus Cristo um dia encontrou com ele, né, e na hora que encontrou, a primeira coisa que o diabo fez foi já ajoelhar nos pés de Cristo, né, falar tudo, o Senhor já vem nos atormentar? Eu falei, não vim atormentar você, não é época ainda. Eu quero que vocês saiam dele agora. Como é que é o seu nome? É Legião. Legião é 6.000 demônios. A coisa era feia, viu, irmão? Ferro não segurava ele, cadeia, corrente não prendia. Ele quebrava tudo. Cristo falou, sai dele. Ah, mas para onde nós iremos? Nós não temos para onde ir, não. Sai dele. Aí ia passando uma vara de porcos. Uma vara de porcos varia de 200 a 2.000 porcos. Irmão, era muito porco, né? Aqueles demônios então saíram do Gadareno e foram para os porcos. Você sabia que os porcos estavam com mais moral do que os homens? Porque hoje quantos milhões de gente está aí na rua endemoniado, né, irmão? Quantos milhões de gente está com o diabo no couro e gosta do diabo, ama o diabo?
Não quer largar do vício, não quer largar da cachaça, não quer largar da pinga, não quer largar do cigarro, da cocaína, do crack, não quer largar da vida podre, do adultério, da fornicação, da sujeira. Estão amando o diabo. Quando aquela vara de porcos recebeu aquela chusma de demônio nas costas dos porcos, os porcos enveredaram assim para um lado e pularam no precipício, meu irmão, que era ali um grande abismo, era o mar, ali estava o mar ali, eles pularam no mar, não aceitaram o demônio na costa dos porcos. Hoje a igreja adventista, nós não comemos carne de porco porque os demônios, não tem nada a ver, irmão, tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Cristo orou e abençoou todos os alimentos. Você lê Marcos 7. Todas as comidas estão abençoadas quando você ora. Amém? Então, o que aconteceu? Os porcos tiveram mais moral do que o homem. Porque eles não aceitaram os demônios e pularam na água. Morreram. Preferiram morrer afogado. Virar comida de peixe. Mas o gadareno foi liberto. Então, nesta noite, meu irmão, você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. A sua condição diante de Deus é como ovelha. E como ovelha você tem que produzir lã. Amém? A ovelha, ela não recusa dar a lã. O que é a lã? É a sua obediência, a sua dedicação, o seu amor pela palavra, o seu bom testemunho. Isso é a lã que você produz. Então o que você tem que ter cuidado? Para Satanás não te roubar algo de você. Tem vezes que Satanás rouba o tempo. Você sabia, irmão? Uma das coisas que o diabo mais rouba do crente, não lá de fora. Lá de fora já está no bocó do diabo. É o tempo. Por quê? Porque as pessoas não têm tempo para Deus. Não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para fazer algo para Deus, está entendendo? Mas tem tempo para outras coisas. Para outras coisas, desculpe, que é do diabo. Aqui na terra, você sabe que tudo é vaidade. Tudo. Quando fala tudo é vaidade, irmão, eu vou ser bem forte. Até casar é vaidade. Porque se Deus estabelecer a lei do casamento como é a Bíblia, vamos ver, é 2 filhos que você vai ter? Então 2 relações sexuais só. O resto da vida. É 3 filhos? 3 relações sexuais. Só 3, engravidou, já era. Só para gerar. Se for pegar no pé da letra. Era assim. Mas o pecado entrou. É isso? Então, irmão, veja, o diabo rouba o seu tempo. Você tem tempo para isso, você tem tempo para trabalhar, você tem tempo para rede social, você tem tempo para conversar, você tem tempo para tomar tereré, para tomar chimarrão, para conversar, para ver televisão. Quando você pensa em ter o tempo para Deus, o seu tempo já acabou. Então você tem que ser esperto. Você tem que educar o seu tempo. Você tem que remir o seu tempo e tirar o seu tempo para Deus. Amém? Tirar o seu tempo para Deus. Na sua casa, falou, dá licença, eu vou ler a Bíblia agora. Dá licença, eu vou para o quarto orar. Eu vou fazer algo para Deus. Amém? Porque Deus, Ele é o hóspede invisível lá da sua casa. Você não vê Ele, mas Ele está constantemente lá na sua casa. E o que você faz para Ele lá? Nada. Agora, os que fazem, amém. Você tem seus filhos? Sua esposa? Vem cá todo mundo. Vamos reunir em volta da mesa aqui. Vamos orar. Vamos orar aqui. Às vezes 1 minuto de oração. Amém. Acabou. Quando Deus começa a tomar um gostinho da oração sua, você já encerra. Tem que orar. Tem que clamar. Tem que buscar. Tem que suar a camisa ali. Tem que ficar rouco. Amém? Para o diabo não roubar a sua fé. Para o diabo não roubar as suas virtudes. Amados, na mensagem Demonologia e Estado Físico,
O demônio é o diabo, um atormentador. Há demônios que entram na alma, a pessoa fica com demência. Toda enfermidade vem do diabo. Toda. Pode ser um vírus, uma gripe, tudo é do diabo. Deus não adoece seus filhos. Por permissão. Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crer em mim, nunca morrerá. Amém? Então, para nós que crer no Senhor Jesus Cristo, irmão, tá? O crer é o nosso Wi-Fi de Deus. Tá? Como é que você crê? Você crê pela mente e coração. Dois polos, um positivo e outro negativo. Mente é polo negativo, coração polo positivo, onde está o gene de Deus, né? Através desses dois polos, nós cremos em Deus, amém? E temos uma coisa chamada pensamento. Irmão, você já parou para pensar que coisa maravilhosa que Deus deu para nós? Você não pensou nisso? É o pensamento. E outra, Deus, ele libera para você pensar o que você quiser. Não é bom pensar, irmãos? Por isso, quando você viaja, que você vai viajando né, montanha, você fica pensando nos montes, os animais correndo no mato, né, irmão? Você tem um pensamento livre, mas muitas pessoas usam o pensamento para se matar. Pensa negativo, pensa porcaria, pensa coisa que não presta, pensa desgraça, pensa só coisa ruim. Por que não usa o pensamento que Deus te dá para as coisas boas? Pensar coisas boas, porque o que você pensa, você é. Sabe, irmão? Se uma pessoa pensa que é feio, ele é um rapaz, por exemplo, ou uma moça pensa que é feio, pensa que é feia, que nunca vai encontrar o rapaz, ou ele nunca vai encontrar a moça, é isso que vai acontecer. Porque ele pensa que ele é feio. E desculpe, Deus não fez ninguém feio, irmão. Todos são bonitos aos olhos de Deus. Deus não faz coisa feia. Não existe coisa feia. Entendeu? O único feio que existe é o diabo. O diabo é feio. Você nem pensa nele. Tá? Então, se você é bonito, a irmã pensa que você é bonita, você vai ficar mais bonita. Agora você vai, eu tô feia, esse cabelo é feio, esse cabelo tá horrível, essa pele toda manchada, né? Ai, como que eu tô feia, olha no espelho, olha como que eu vou arrumar um marido, ou eu não sei como é que meu marido tá me suportando, vamos, né? Pensa que você é bonita, que você é linda, tá bem? O irmão pensa que você é bonito, tá, irmão? Ah, mas eu sou de cor, eu sou negro, eu sou ridículo. Não, não tem nada a ver. Os negros são abençoados por Deus. O branco, o amarelo, o índio, o cafuzo, o mameluco, né, irmão? O japonês, o chinês, todos são criação de Deus. Todos são bonitos. Os seus filhos são bonitos, irmão. Então você tem que pensar na palavra. Por quê? Se você começa a pensar negativo, o diabo aproveita. Aproveita da sua fraqueza. O diabo não pode com você, mas tem uma coisa que é dele, que está dentro de você, chamado carne, chamado medo. Tá? Você não pode ter medo. Se você tiver medo, você substitui por coragem, mesmo que você não tenha. Revista de coragem. Porque o medo é uma arma do diabo. O diabo não pode nada com você, mas se você tiver medo, onde ele estiver, ele domina você pelo medo. Então você tem que ter coragem, tem que ter força, tá bem? E ânimo. E falou, eu sou ovelha de Deus, eu sigo a palavra. Aonde Deus manda ir, eu vou. Se Deus falar para mim, vai no inferno, eu vou lá no inferno. Se Deus falou, vai em tal lugar, eu vou em tal lugar. Amém? Porque as ovelhas ouvem a voz de Deus. Como vocês estão aqui nesta noite ouvindo a voz de Deus, que é a Bíblia. Então nesta noite, meu irmão, fortalece a sua fé, fortalece seu coração,
Não deixa Satanás te roubar. Tá? Roubar seu tempo. Roubar sua oração. Roubar o momento de você ler a Bíblia. Roubar o momento de eu pregar. Irmão, sabia que o diabo rouba o momento de nós pregar o Evangelho, pregar alguém? Esse dia foi pregar o Evangelho para um rapaz. Falou, pastor, é o seguinte, não vai dar para nós conversar agora, porque acabei de receber um telefonema aqui, não sei o que lá. Falei, mas calma lá. Fui lá pegando a volta, a palavra original, falei, tá aqui, lá no posto de gasolina. Você vai ler, e depois você tem o meu telefone e me comunica. Então, irmão, você tem que ser mais rápido que o diabo. Porque o diabo tenta tirar as pessoas de ouvir a palavra. Você já notou que você convida as pessoas para vir na igreja? Amanhã eu vou. Domingo vai ter culto. Eu vou. Não vem. Você vai na igreja? Não, eu vou. Vou e não vem. Porque acabou. As pessoas não têm mais palavra. Agora, quando você vem, glória a Deus pelos que vieram. Amém? Então vamos seguir aqui mais um pouquinho, amados. Veja. Quando tira para fora as ovelhas, vai adiante dele, e as ovelhas seguem porque conhecem a sua voz. De modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Aqui, Cristo está dizendo que as ovelhas não seguem o estranho, porque as ovelhas não conhecem a voz do estranho. Você segue o estranho? Mas tem muitas mulheres que seguem o estranho. E tem muitos homens que seguem a estranha. Porque você acha que o adultério, a prostituição é o quê? É o diabo roubando as almas. É outro tipo de roubo. Entendeu? A mulher que segue o estranho, que segue um camarada errado, que não é o marido dela. Não, vamos tomar uma cervejinha lá no bar, ou vamos tomar um sorvete, né? Se for uma mulher cristã, o diabo é muito sábio, ele não vai oferecer para uma irmã cerveja, ele vai oferecer um sorvete, usando o elemento dele. Vamos tomar um sorvete, vamos em tal lugar, vamos no shopping, não é isso? E a pessoa vai acabar seguindo o estranho. E o homem é a mesma coisa, não podemos seguir o estranho. Cristo está dizendo aqui que as ovelhas não seguem o estranho. E quem é o estranho? É o diabo. Não podemos seguir o estranho. Irmãos, eu vou falar de mim. Eu paro o carro no ponto de ônibus, olho para uma moça no banco, falo, você quer carona? Para onde você vai? Eu vou para o centro. Na hora ela entra no carro. Você vê como as pessoas são fáceis? Claro que eu não faço isso. Tá certo? Mas é assim que o diabo faz. Convida elas para entrar no carro. Convida até as criancinhas, menininhas de 12, 13 anos na escola. Ei, tem um chocolatinho aqui para você. Quer dar uma volta comigo na quadra? Eu conheço o caso de uma menina de 14 anos que subiu numa moto para dar uma volta com o cara. O cara levou lá, passei de Cuiabá, estuprou, engravidou. Pronto. Depois de 6 meses que ela foi contactada com ela. E aí? O que você acha? 14 anos. Por quê? Porque montou na garupa de um motoqueiro, essas motonas robustas, né? O cara passando na moto diante da escola assim, olhando uma, convidando essa, convidando aquela. Esse é o estranho, irmão. Tá? Então, a ovelha de Deus não segue o estranho. Porque o estranho é o diabo. Eu não sei por que estamos falando isso. Pode ser que Deus está prevenindo coisa amanhã ou depois. Tá? Então nós não seguimos o estranho. Seguimos Cristo. Jesus disse essa parábola, mas eles não entenderam o que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Amém? Jesus é a porta. Quem não entrar por esta porta está perdido, meu irmão. Se você ler Apocalipse 4, está escrito assim, e eis, né, que depois destas coisas, depois das eras da igreja, ouvi detrás de mim uma voz que disse, subi cá. Aí João subiu. E ele, ao subir, encontrou no céu uma porta aberta. E a voz que me dizia, né, subi cá, João subiu, encontrou a porta aberta, e João, tipo da igreja, entrou naquela porta. E quando João entrou na porta, ele viu um assentado no
trono. Quem era esse um? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não viu dois, como diz as igrejas. Ele não viu três. Ele viu o único Deus verdadeiro, que tinha o arco celeste por cima, e a sua presença era semelhante à esmeralda, que é o pilar de fogo, que é a coluna de fogo. Agora veja, João entrou na porta, sem bagagem, sem mochila, né, irmão? Sem apetrecho. Amém? Então, para você entrar em Cristo, você também tem que passar por esta porta. Amém? Você tem que obedecer a palavra do Deus Todo-Poderoso. Tem que crer nele, sem levar bagagem. Toda bagagem tem que lançar fora. Quando o homem vem, quando a mulher vem, deita fora suas bagagens. Até as roupas imundas, os discos, os pendrive, o CD, as revistas. Não é isso? Hoje está tudo mudado, né, irmão? Hoje está tudo dentro do celular. Então tem coisas que você tem que deitar fora. Você não pode entrar nessa porta levando alguma coisa, nem carregando ninguém. É individual. Mulher não salva marido, marido não salva esposa. É individual. Por isso que se você não vigiar, você fica em casa. A esposa fala, não vai hoje não, fica comigo. Quem é mais importante? A esposa ou Cristo? Cristo lhe dá vida, lhe dá saúde e tudo. Sua esposa é só sua companheira. Se o Adão falar, não, Eva, não te aceito. Você está totalmente com problema, Eva. Olha a sua situação, Eva. Você se envolveu com esse camarada chamado serpente. Não quer nem saber de você, Eva. Aquele mesmo dia, ela ia ser queimada pela Bíblia. A Eva ia virar cinza. E o Deus Todo-Poderoso falava, não, meu filho, deita aqui de novo. Já tirei uma costelinha de você, vou tirar mais uma. Entendeu, irmão? Com certeza, Deus faria outra esposa. Mas Adão, como ela saiu da costela de Adão, Adão falou, não, você é minha querida, eu não vou te perder. Pegou a chave, toma, Satanás, toma o controle do planeta, estou te dando, tá? Pegou a chave e deu na mão de Satanás. Por amor da Eva. Você vê, irmão? Então tem hora que, desculpe o que eu vou falar, se você quer ser cristão, quer amar a palavra, tem que largar tudo por amor de Cristo, senão não serve. Se é uma mulher, tem que largar tudo, marido, filhos, parentes, tudo, por amor de Cristo. Hoje eu não vou na igreja, tadinho do meu marido, tadinho da minha esposa, ela está com febre, está no... Você está entendendo? Vai buscar fogo, vai na igreja buscar oração. Não, fica lá, o afeto fala mais alto. E o afeto te manda para o inferno. Irmão. Afeto. A não ser que o seu afeto seja convertido. Se você tiver um afeto convertido, amém. Mas desculpe, a maioria das pessoas o afeto não é convertido. Eu só vou na igreja se o meu marido for. Isso é afeto. Eu só vou na igreja se a minha esposa for. É afeto. Na beira do rio você prometeu para Deus até dar sua vida, morrer pelo nome dele. Tudo bem, tudo bem. Dia que não dá para um vir, se é uma situação de enfermidade que um tem que cuidar do outro, tudo bem. Mas aquele dia, às vezes a irmã não está disposta para vir, fala, hoje eu não vou. Então você vem. Amém? Você tem que vir até ruim, até mal, não é assim? Cristo falou, quem não largar pai, mãe, mulher, filhos, terrenos, casas, e não aborrecer a si mesmo, por amor de mim, não é digno de mim. Você tem que vir até enfermo. Aqui é o lugar da cura. Aqui é o lugar da libertação. Eu não vou porque eu estou doente. Aí que é pior. Aí que você tem que vir. O diabo já te fez ficar doente. Pregou uma peça em você, já precisa ficar em casa. Perdeu o culto. Quantos no domingo não vem, irmão? Não vem por causa de A, de B, de C. O diabo, o ladrão, sempre vai roubar o seu momento de adoração. O domingo é o dia da ressurreição. Nós não tem nada a ver com o nome domingo. Temos a ver com o primeiro dia da semana. É o dia de adoração a Deus.
você já começa desde cedo, fazendo o seu preparatório para o culto. Amém? Agora, se você tem alguma atividade, trabalho, né, que é justificável, amém. Trabalho de guarda, o irmão tem que estar lá. Tem irmão aqui que trabalha de guarda, fica 6 meses sem vir na igreja. O faraó fala, vai amassar barro, rapaz. Vai amassar barro para mim, fazer tijolos. Amassando barro. Tem tempo de ir no culto? Não. Estou amassando barro para o faraó. Quer nem saber de faraó, irmão. Moisés arrebentou com o faraó. Amém? Então você tem que ser esperto. Desculpe. Você tem que ser mais esperto do que o diabo. Você tem que sondar. O irmão Brando disse que conhecia o diabo até no fundar dele. Até no respirar dele. Eu sei como é que é. Eu já vi o respirar do diabo. A pessoa chega assim, aqui assim, noiada, soprando para você. O que você quer? Quero dinheiro para mim. Usar para comprar um pão. Que pão? É para comprar uma droga. E você vê até o respirar do bicho. É, irmão. Então nessa noite, seja sábio. Amém? Seja esperto. Aqui, irmãos, ó. Morte. Vou citar isso aqui para a igreja. Morte significa separação. Tá? Morte. Você sabe o que é morte? Quem já viu falar de morte? É um homem ou uma mulher deitado num caixão de madeira. Tá certo? Isso é morte. Tá. Morte significa separação. O que é separar? O espírito e a alma sai do corpo. O sangue parou, o coração parou, os rins parou, o espírito não fica mais naquele bolo de carne fria. Eles não estão mortos, diz o profeta. Eles estão mortos no ponto de vista humano. Não é assim? O médico dá óbito. Estão mortos no ponto de vista humano. Morreu, está lá deitado no caixão, na mesa. Mas eles estão apenas separados de nós. Eles estão na presença de Deus, seja bom ou mal. Tudo volta para Deus. Deus é que coloca no paraíso ou na quinta dimensão. Eles não estão mortos. Eles não podem morrer. É impossível morrer. Não é mérito. É incondicional. É Deus que chama. Cristo disse, ninguém virá a mim, a não ser que meu Pai o chame, o traga. Então é Deus em tudo. Deus criou o homem espírito e o homem do pó. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, pois ele não pode pecar. A semente de Deus permanece nele. Amém? Então a morte, irmão, é só separação do espírito. Se meu espírito, minha alma, sair do domício basto, parou, o sangue não circula mais, os rins param, o coração para, o cérebro para. O que você faz com o homem do pó? Devolve para a terra. Mas o meu espírito e alma segue. Isso não é morte, irmão. Isso é separação. Agora, no ponto de vista humano da terra, morreu. Por isso que Deus não ama a carne. Tá? Então veja, voltando aqui. O Éden foi roubado por Satanás. Eva parou para escutar o diabo. Como diz o homem, a mulher não pode parar para ouvir o diabo. O irmão fulano de tal escutou o inimigo. Foi roubado sua fé na palavra. Quantos irmãos, nosso mesmo, irmão, que começa a crer numa ideia de um, começa a crer na ideia do outro lá, é o diabo roubando aquele irmão. Aí ele chega em mim e fala, pastor, eu não vou mais na igreja, tá? Porque é o seguinte, eu estou crendo agora diferente, entendeu? Estou crendo assim, tá? Jesus já fez tudo por mim mesmo, eu não preciso fazer mais nada. Enfiou na cabeça umas ideias. A outra chega, não, pastor, eu vou ficar crente em casa mesmo, servindo Deus lá na minha casa, eu escuto só o profeta, tá entendendo? O diabo roubou dela o culto. Desculpe os do play, o diabo roubou o culto de adoração de vocês. Vocês não podem mais cultuar, ter companheirismo, reunir, ter uma assembleia, ter uma congregação. O Satanás roubou de vocês. Não de nós. Por
Por que roubou? Porque deu crédito igual Eva. Irmão, nós estamos num campo de guerra, vocês estão pensando? Não é contra carne e sangue, é espiritual. Você está de pé? Glória a Deus, você está de pé. O diabo não conseguiu te derrotar. E nem vai conseguir, porque você é ovelha. Irmãos, olha, eu gosto de falar disso. Romanos 9. Cristo disse, Paulo pelo Espírito Santo disse, eu amei Jacó, odiei Esaú. Deus amou um e odiou o outro. Com uma semana de nascido, bebezinho berrando. Como que pode, meu irmão, Deus odiar um bebezinho? Pois é. Deus viu a vida todinha dele, até o dia da morte, que ele ia ser um elemento ruim, péssimo. Um Caim, vamos dizer assim, bandido, assassino, bandoleiro. Deus viu toda a vida daquele bebê. Então Deus disse, até antes que nascesse, né, irmão? Antes que nascesse. Eu amei Jacó, porque o Jacó, Deus viu a vida dele que ia ser boa. E odiei o Esaú. Aí Paulo fala, há injustiça da parte de Deus por fazer isso. Deus é justo, ele sabe. Aí Paulo fala assim, não é de quem quer, não é de quem corre, mas de Deus que se compadece. A pessoa, não, eu ouvi a pregação, eu ouvi a mensagem, né? O pastor, o irmão pregou para mim, eu vi, eu creio. Não é? O mérito é de Deus. Foi Deus que te trouxe. Eu estou aqui na igreja, estou ouvindo a palavra. Deus que te trouxe. Se Deus não trouxesse, você estava lá fora com o coração de pedra, duro. Por isso Paulo escreveu, não é de quem quer, não é de quem corre, mas de Deus que se compadece. Porque esse Deus, sendo o grande arquiteto do universo, criador de todas as coisas, ele é o grande oleiro. Ele tem o poder do barro, do barro fazer um vaso para a honra e um vaso para a desonra. Por isso ele disse, eu amoleço o coração do que eu quero amolecer, e eu endureço o coração de quem eu quero endurecer. Agora você podia dar um pulo de alegria e falar, graças a Deus, Deus amoleceu meu coração, irmão. Glória a Deus. Amoleceu o coração dos irmãos e das irmãs para crer, irmão. Amoleceu, com certeza, porque se não tivesse amolecido, você não estava aqui. Você tinha um coração duro, fazer o que na igreja? Então, irmãos, voltando lá, então você é ovelha. E o diabo não pode te roubar, porque Jesus Cristo é o guardião. Ele é o protetor das ovelhas. E essas ovelhas que são vocês, todos que estão aqui, entraram pela porta. Amém? Vocês entrou pela porta? O que é entrar pela porta? É obedecer toda a palavra. Ser batizado corretamente. Não batizado em batismo trinitário. Batismo de denominação, não. Isso não é entrar pela porta, é entrar por fora. É atalho. Tá? Entrar pela porta é tomar o nome de Jesus Cristo na cabeça, é tomar a ceia com pão asmo, vinho, é lavar os seus pés, é obedecer, é falar amém de Gênesis Apocalipse, é crer em toda a palavra. Mas eu não entendo, mas eu creio. Deus não é para ser entendido. Deus não falou, me entende? Não. Deus falou, crê. Você tem que crer. Você quer ver como que você não pode entender Deus? Quer ver uma coisa? Quantas irmãs que estão aqui pedindo oração para cura e Deus não está curando elas? Aí vem uma ímpia, uma mundana, entra aqui, o irmão Tarcísio põe a mão, ora, ela vai embora curada. Por que Deus cura a ímpia e não cura nós aqui? Pergunta para Deus. Vem uma que falou, pastor, estou precisando de uma oração aí para mim ficar rico, que eu preciso de uma prosperidade. Senhor, abençoe e prospera o irmão. No outro dia está rico. E nós aqui capengando. Deus não dá para nós. Porque aquele e aquela que ganhou a cura e ganhou a prosperidade vai para o inferno. Eles só estão atrás de bens materiais.
Mas nós não, nós estamos na vida eterna, meu irmão. Na vida eterna. Glória a Deus. Não importa a nossa carne se está enferma ou não. Deus cura nós a hora que Ele quiser. Ele é soberano. Se estiver vivo, nós somos dele. E se nós partir, nós estamos na presença dele. Amém? Porque ele morreu na cruz por nós. Ele é o nosso pastor. Quando você partir, ele vai pegar na sua mão. Vamos, meu filho, atravessar o rio da morte. Ele te leva segurando na sua mão. Agora a pessoa não tem Deus, chega lá, fica... Só tem demônio para atravessar ele o rio. Nem os demônios não querem nem saber. Vem com os correntão pegando fogo para enrolar ele, para levar lá para baixo, para a quinta dimensão. Por isso que Davi falou, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E nós é a mesma coisa. Amém? É, o relógio sumiu de lá, meu irmão. Jesus da glória. Então veja, irmãos que dão ouvido ao diabo, está fora. Uns são até desligados. Judas era ladrão. Você sabe que Judas era ladrão. Se lascou. Desculpa a expressão. Entregou Jesus com um beijo e ganhou 30 moedas. Não servia nem para comprar a cesta básica. Acã roubou coisas. Ganância. Tem gente, irmão, que vai pela ganância. Não pode ser ganancioso. Sabia disso? Não pode ser ganancioso. O Acã, quando o Jericó foi destruída, que o Josué, espada no pescoço do povo ímpio, que matou tudo e queimou a cidade, o Acã, andando por lá, viu umas moedas de ouro, né, de prata, assim, uma túnica babilônica linda, viu uma cunhona de ouro, assim, rapaz, isso aqui é muito bom. Enfiou na mochila dele. Ganância. E ele tinha ouvido de Josué, falou, ninguém leva nada da cidade amaldiçoada. Se você levar, você será amaldiçoado. O Acã levou, roubando da cidade. Ele roubou a cunha, roubou a capa e roubou as moedas. Na tenda dele, cavou um buraco no chão, debaixo do tapete, enterrou num saco e todo mundo quietinho. É, irmão? O que aconteceu? Eles foram em outra guerra, perdeu 36 homens, se não me falha, 16 ou 36, não me lembro direito, perdeu na guerra. Sendo que Deus falou, não terá nem um fio de espada no exército de Israel. Eu estarei com o exército de Israel. Não vai ter nenhum arranhão de espada, igual nós aqui. Nós estamos tão fundamentados na palavra, irmão, que desculpa o que eu vou falar. Não pode ter ninguém doente. Se nós temos alguém doente, é porque está com problema. E onde é que está o problema? Está lá fora. Os nossos irmãos lá fora. Um adulterando, outro fornicando, outro fazendo isso, outro fazendo aquilo. E nós aqui aguentando o repuxo, orando por eles. Tá? Aí a igreja fica doente, a igreja fica com dificuldade aqui. Então o que aconteceu, irmão? Josué passou pregão no povo e falou, Israel pecou. Deus falou, Israel pecou. Aconteceu alguma coisa com Israel, porque os soldados de Israel foi na guerra e morreu tantos homens. Isso não pode acontecer. Aí Josué passou pregão, chamou as famílias e foi olhando olho por olho, família por família. Chegou no Acã. Acã, como é que você está? Olhando para baixo. Pera aí, Acã, você está devendo? Porque o pecado é eu que peguei umas cunhas, umas coisas lá da cidade. Bacana. Roubou. Crente da tribo de Judá. Roubou. Aí, peraí. Foi lá falar com Deus, chama o sacerdote, vamos reunir. Pega o urim também. Senhor, o que faz com Acã? Deus veio e disse, queime no vale com toda a família. Não foi só o Acã, lá era Acã, a esposa, os filhos, netos, cachorro, gato, a geladeira, o fogão, a roupa, tudo que era, não podia deixar nada. Olha como que Deus é enjoado, irmão. E nós que levar coisa de qualquer jeito, nós tem que ser crente classe A. Chamar o certo de certo, o errado de errado, doa onde doer.
Vai para o inferno quem quiser ir, mas você está indo para o céu. Não quer Deus? Estou indo embora. Larga esse mundo. Isso aqui vai virar fumaça. Vai queimar tudo, meu irmão. Por quê? O que tem nessa terra chama roubo, corrupção, ladruagem, bandidagem. E nas igrejas, você acha que Deus vai passar a mão na cabeça? Até nós, para dar o dízimo, você tem que explicar com cautela, para não roubar de Deus. Mas como que rouba? Rouba quando você nega Deus, quando você nega a sua oferta. A porta se fecha, vira uma nhaca a sua vida, você cai num fracasso terrível, porque você nega o de Deus. Quer ver as portas abertas? Dizima, oferta. Não é obrigado a dar, é oferta. O que Deus põe no coração? Irmãos, ó, nós estamos lá com o tabernáculozinho lá, né? Aqui da nossa caixinha deu 2 envelopes no mês. 2 envelopes de oferta. Dentro de 30 dias. Lá deu mais, porque nós estamos trabalhando lá. O povo não gosta de ofertar. Eu dei meu dízimo. Você está entendendo? O povo não gosta de ofertar. E a oferta tem que ser uma oferta que te fere. O profeta fala, tem que ser uma oferta que te fere. Não o resto. Está entendendo, irmão? Tem pessoas que dão os restos que tem. Você daria o resto para Deus? Você assa carne lá na sua casa, faz um churrasco, Deus chega, igual Elohim, você vai dar, tem umas pelancas que sobrou, sabe, uns restos aqui do nosso churrasco, já comeu tudo que você quer. É isso que você vai dar para Deus? Ou você vai dar a picanha para Ele? Não é uma maminha assada, um frango bem caprichado, não é o peixe. Você, Senhor, o melhor, nós reservamos para o Senhor. Agora na oferta nós queremos dar coisa. Irmão, para pensar, irmão. Na lei da terra, você segura, retém bens para você enriquecer. Guarda seu carro, guarda isso, um terreno, uma casa, junta dinheiro, né? Você tem que reter na lei do homem, mas na lei de Deus é dando. Na lei de Deus é dando, quanto mais você dá para Deus, não para o homem. Você tem que dar para Deus. Mas Deus é obrigado a te abençoar. Deus diz, faça prova de mim. Mas as pessoas não fazem. Fica a mão fechada. Aí o diabo começa a roubar de nós. Tá? Então veja, o Acã foi queimado porque roubou. Ananias e Safira negou entregar parte da promessa da venda do terreno. Veja, irmão. Então nós não podemos, nós temos que fazer as coisas com sabedoria. Amém? Com sabedoria. Por quê? Porque o diabo, ele anda com a caderneta, marcando a nossa vida. Está entendendo? Só que Deus pega a caderneta dele, já queima tudo. Entendeu? Já está perdoado isso aí, diabo. A cadernetinha, desculpa, irmão, queima na mão do diabo lá. Deus já acende o fogo lá na mão do diabo. Não deixa mais ficar te acusando. Então, nesta noite, irmão, vamos finalizar aqui com o 10:10. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se, entrará e sairá, achará pastagem, que é alimento, que é comida. O ladrão não vem senão a roubar, a matar, a destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém? Por que nós estamos vivos aqui? Porque Cristo morreu por nós. Cristo é o verdadeiro pastor. Amém? Cristo derramou seu sangue no Calvário para dar os direitos de vocês ficar sentados aqui e ouvir a palavra. Se Cristo não morresse lá, vocês nem existiam. Porque nós somos uma pequena migalha, uma pequena fagulha, melhor dizendo, da vida de Deus. E se eu vim de Deus, o que eu vou fazer aqui na terra? Eu vou inclinar para Deus. Mas se eu vim lá de baixo do inferno, o que eu vou ser aqui em cima da terra? Um diabo, um demônio aqui na terra. Porque a minha inclinação é lá da quinta dimensão. Mas se eu vim de Deus, a minha influência vem de Deus.
Não tem como eu nunca ser lá de baixo, porque eu sou de cima. Amém? O lado que a árvore está, o lado que a árvore cair, é o lado, né, irmão? Que vai inclinar. Se inclinar para Deus, é para Deus. Se inclinar para o diabo, é do diabo. Por isso que Deus não está preocupado com as pessoas. Ele sabe quem é quem. Como eu disse de 9 de Romanos, Deus endurece quem quer e amolece quem quer. Amém? Ele tem poder no barro. Às vezes o irmão está dando trabalho para Deus, Deus te quebra tudo. Te põe no disco, te gira, te molda, pega mais um pouco de barro e põe em você, tira o excedente de você. Amém? Ele tem o poder no barro. Ele que trabalha com você. Nesta noite Deus pode te moldar. Deus pode tirar o excedente de você. Deus pode tirar as fraquezas, as debilidades, até mesmo as enfermidades de você. Amém? Porque Ele é o oleiro. Ele tem poder no barro. Você fala, que eu sou o barro? O que eu vou falar para Deus, irmão? Como barro? Falar, Senhor, por que o Senhor me fez assim? Não. Eu só tenho que agradecer a Deus por ter me feito assim. Amém? Tem gente que não agrada do que Deus fez. Mas nesta noite eu quero te dizer, seja grato pelo que Deus fez por você e está fazendo. Porque daqui um pouco, irmão, escuta o que eu estou falando, isso aqui vai acabar tudo. Nós não vamos ter mais culto. Vai acabar a igreja, vai acabar tudo. Nós estamos num campo de teste. Estamos indo embora. É que você tem 30, 40, 50, 60 anos. Quero ver quando você tiver 90. Que você está dando mais passo para perto da morte. O que você tem feito para Deus? Se não fez algo, faça agora. Amém? Tem gente que quer correr para Deus na última hora. É tarde. Não, você tem que fazer agora. Se esforçar agora. Lutar por agora. Eu estou lutando com um irmão, que eu não vou falar o nome dele, ele quer batizar. Mas ele fica com o pezinho lá atrás. Entendeu, irmão? Ah, pastor, mas será que eu não posso ficar mesmo batizado na Trindade? Não, não pode não, rapaz. Estou curto e gurus com ele. Esse dia eu falei com outro aqui, ele falou, trouxe ele aqui, mostrei as eras da igreja, mostrei tudo aqui para ele. Ele olhou, preguei para ele, ensinei para ele, falou, rapaz, que mensagem maravilhosa, que coisa linda, mas pastor, o senhor pode me batizar e eu continuar lá na minha igreja? Eu falei, não. Você está casado com aquela igreja. Agora você quer casar na noiva de Cristo. Você quer fazer parte da noiva de Cristo, não quer largar, desculpe, a mulher velha? Você tem que largar a mulher velha, rapaz, o mundo, o pecado. Aí eu falei, eu tenho que batizar de novo. Não é batizar de novo, você nem foi batizado. Mostrei para ele em Efésios, um só batismo. Qual? Em nome de Jesus Cristo ou da Trindade? Eu não tenho, então você tem que ter, meu irmão. Então, para você ser ovelha e o diabo não te roubar, você tem que ter o nome de Jesus na cabeça. E esse nome invocado na sua cabeça, não tem diabo que rouba ele. Mesmo que o diabo te matar e cortar você aos pedacinhos, ele não consegue te levar. Por quê? Porque você é de Deus. Você é ovelha de Deus. E o diabo não pode te roubar. O diabo pode te turear, pode querer lutar com você, para tentar tirar algo de você, mas ele não pode. Porque, na verdade, a Bíblia diz assim, que Satanás anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. 1 Pedro 5, 7 e 8. Mas a Bíblia também diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que guardam e temem a sua palavra. Então, entre nós e o diabo, está o anjo do Senhor. O diabo está em derredor, mais longe. E o anjo está ao redor. Amém? Então, para o diabo chegar até nós, ele tem que superar o anjo do Senhor. Então, meu irmão, você está seguro. A irmã está segura. O irmão está seguro. Amém? Vamos agradecer, amados? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Soberano Deus, Pai de misericórdia e poder, Senhor eterno, nós sabemos, Pai, que Satanás é o ladrão. É ele que tira das pessoas, Pai, tanto físico como espiritual. Ele rouba a saúde, Senhor. Ele traz enfermidade. Ele rouba lares, famílias. Ele rouba filhos. Ele faz os filhos inclinar para a coisa errada.
ele faz os pais e as mães inclinar para coisa errada. Senhor, guarda nós desse ladrão, ó Pai. Guarda teu filho e tua filha, Pai, desse inimigo, ladrão, Satanás. Guarda o teu povo, protege teus filhos, livra nós, Pai, da influência maléfica de Satanás. E nós te agradecemos, e nós entramos por esta porta, e nós caminhamos ao manancial de água viva, as gramas verdejantes, para alimentar da pastagem do Espírito Santo, para beber da água da vida. Obrigado nesta noite, Pai, por nos chamar de ovelhas, ovelha do teu pasto. Obrigado por cada irmão, por cada irmã. Ajuda cada lar, cada família. Não deixa o diabo roubar o tempo, Pai. Que os irmãos e irmãs, Senhor, usa o tempo para te servir. Tira um tempinho para orar, um tempinho para ler a Bíblia, um tempinho para fazer uma boa obra, e visitar um doente, e visitar alguém. Senhor, abre a tua palavra na vida da igreja. Anima o teu povo, e tira de nós as fraquezas, tira de nós as debilidades, Pai. Sustenta nós com o teu Espírito Santo. Pedimos e agradecemos, e agora, Pai, leva em paz, protegido pelo sangue do Calvário, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém e amém. Cântico de louvor, amados. (221), só o primeiro verso, o coro que eu abri aqui. Veio um pedido aqui, irmãos. A irmã Sara quer apresentar a criança, o Johnny. Irmã Sara, você pode vir no domingo que vem? Pode? Que aí a gente faz a preparação, tudo, entendeu? Poderia apresentar agora, mas aí é bom a apresentação antes da mensagem. Aí, Felipe, pode vir domingo que vem? Ou no outro domingo, sem ser domingo que vem, no outro é ceia. Pode trazer também. Tá bom? Aí nós apresentamos o bebê. Tá joia? Então tá. Vamos cantar, amados, o 221, primeiro verso, o coro. Mi. Todos alegres. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua eterna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Meu irmão, você não está preso pelo diabo, não. Você está livre. É o diabo que está acorrentado. Você sabia que o diabo está numa corrente? Igual um pitbull na mão de Deus. Dessa forma. Ele não está sortinho não, viu, irmão? Ele está escutando nós. Nós sabemos que ele está na mão do Espírito Santo. Bem, vamos para casa. Senhor, leve em paz o teu rebanho. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, consolação e fé perfeita permaneça no vosso coração para toda a eternidade. Amém. Cumprimente seu irmão, sua irmã, dizendo: Deus o abençoe.